vou então iniciar esta aula desta cátedra. Vou tentar ficar num registro mais de aula do que propriamente de palestra. Tentarei utilizar aqui algumas palavras que coloquei aqui na parte de trás para tentar, uma vez mais, partilhar convosco o que há vários anos, desde a criação do complexo da UFRJ, do Complexo de Formação de Professores do Rio de Janeiro, eu tenho partilhado tantas vezes convosco. Não tenho propriamente nenhuma grande novidade a trazer-vos, mas apenas tentar dizer de novo, talvez com outras palavras, aquilo que temos vindo a discutir há vários anos. E que temos vindo a discutir em torno desta ideia da trajetória de construção de um campo, 200 anos de formação de professores. Esta aula é dada também a propósito dos 200 anos da independência do Brasil e tentar, por isso, um panorama muito largo, um panorama muito amplo do que foi e do que não foi a formação de professores ao longo destes 200 anos. Tentarei fazê-lo em saltos cronológicos de 50 em 50 anos, mas obviamente quando eu coloco ali as datas de 1822, 1872, 1922, 1972 e a data de hoje, 2022, elas não são datas precisas, não são datas exatas, são períodos de tempo. São uma espécie de uma metáfora para falar de períodos de tempo em que se passaram no mundo, e eu estou a pronunciar sobre o mundo, algumas das grandes questões sobre a formação de professores. A intenção é, pois, uma intenção mais didática, mais de fazer este percurso histórico, esperando que ela nos ajude, ou que este percurso nos ajude a pensar um pouco os dilemas da formação de professores hoje, pois é desses dilemas da formação de professores hoje que nos interessa e é sobre isso que nos mobilizamos e que, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista profissional, colocamos as nossas energias, os nossos esforços, as nossas vontades no debate sobre a formação de professores. Comecemos então pelo princípio, a data de 1822. A primeira data destes 200 anos, para dizer que em 1822 não há propriamente uma preocupação com a formação de professores. Em 1822, a preocupação com a formação de professores no mundo começa a esboçar-se, começa a haver determinadas iniciativas em França, em Inglaterra, pequenas iniciativas aqui em Portugal também, a falar da ideia de que talvez seja necessário formar os professores, mas, de um modo geral, a ideia da formação de professores, ou pelo menos a ideia de uma formação de professores institucionalizada dentro de uma instituição, dentro de um curso, com um programa, com um determinado conteúdo, ainda não existe. E não existe, na verdade, tudo o que se faz na formação de professores, ou no que poderíamos chamar de uma pré-formação de professores, é uma espécie de aprendizagem através da prática. A ideia de que o melhor que nós temos a fazer é colocar alguém que nós queremos que venha a ser professor junto de um professor mais experiente e ali ele vai aprendendo o ofício de professor
Da mesma maneira que se aprendem os outros ofícios, o ofício de sapateiro, o ofício de algum outro ofício como artesão, os diversos ofícios que na altura existem, e o professor não é diferente desses outros ofícios e, portanto, escolhe-se um professor mais experiente, recruta-se alguém, coloca-se esse alguém numa escola e ali, numa colaboração com um professor mais experiente, vai aprendendo as regras do ofício, as rotinas do ofício, vai aprendendo a melhor maneira de ser professor. Esta ideia é importante porque, na verdade, ser professor é um ofício. Os franceses têm essa palavra forte, um métier. Isto é, não é ser professor, não é ainda uma profissão. É um ofício, uma atividade, uma ocupação, é uma prática que se faz e que se aprende junto de um professor mais experiente e através dessa experiência do que hoje no Brasil se designa, entre aspas, o chão da escola, através dessa experiência do chão da escola se vai aprendendo as rotinas, a maneira de ser professor, se vai aprendendo o essencial para nos construirmos e aprendermos este ofício de ser professor. Se dermos agora um salto de 50 anos e de 1822 passarmos para 1872, se avançarmos 50 anos nesta história, percebemos que nesta altura, no Brasil também, mas em grande parte do mundo, este é o grande momento das escolas normais. O grande momento das escolas normais. As escolas normais surgem em todo o mundo, mais ou menos por esta altura, um pouco antes, um pouco depois, com grandes controvérsias, não é uma realidade que se imponha facilmente, nem naturalmente. Há muitas controvérsias, muita gente que acha que é inútil haver escolas normais, que os professores podem continuar a formar através da prática e apenas da prática, que as escolas normais são instituições desnecessárias, instituições inúteis, que se vai gastar muito dinheiro a criar uma instituição que, na verdade, é desnecessária, porque os professores podem muito bem formar-se na prática, pela prática e através da prática, e então há grandes controvérsias, grandes debates, grandes controvérsias, no Brasil também, basta ver as controvérsias ligadas à Escola Normal de São Paulo, mais ou menos desta época, um pouco mais tarde, não é? Mas em França, em Portugal, nos Estados Unidos, em todo o lado, essa controvérsia é muito forte e vocês veem, por exemplo, no Parlamento em Portugal, discursos atrás de discursos de parlamentares a dizer é um desperdício, é um absurdo gastar todo este dinheirão, gastar todas estas verbas a criar instituições para formar professores que podem muito bem aprender o seu ofício através da prática, dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, sem necessidade desse aparato institucional que são as escolas normais. Mas, apesar dessas controvérsias, as escolas normais impõem-se. As escolas normais consolidam-se. As escolas normais acabam por ganhar esta batalha e acabam por ser pilares centrais na consolidação da profissão docente
na consolidação da docência como uma profissão, na consolidação da ideia de que os professores são essenciais para a concretização da escolaridade, da escola obrigatória, para a consolidação dos grandes sistemas escolares, para a transformação da educação num direito de todos, numa obrigação do Estado, numa obrigação das famílias, e para isso precisamos de novos professores. A ideia das escolas normais traz-nos a ideia de que precisamos de novos professores bem preparados, novos professores bem formados, novos professores com um espírito de corpo, com um espírito e uma identidade profissional nova, novos professores que vão ser, e todos o sabemos que o foram, os grandes protagonistas, os grandes atores da consolidação e da expansão dos sistemas de ensino e da grande expansão escolar que teve lugar nos últimos 150 anos. E para isso, sim, as escolas normais constroem pela primeira vez a ideia de que ser professor é uma profissão. A ideia de ser professor é uma profissão e não apenas um ofício. Ser professor é uma profissão com todas as dimensões do que está por trás da palavra profissão. Ser professor é uma profissão e que para alguém exercer uma profissão é preciso que seja preparado, é preciso que seja formado e por isso ninguém pode entrar ou pode ser professor sem ter tido um período prévio de formação. Claro que esta exigência vai demorar alguns anos a ser concretizada. Esta exigência não é imediata. Durante muito tempo continua a haver os professores normalistas, aqueles que foram formados numa escola normal, e continua a haver os professores que acedem ao professorado, que entram no professorado sem terem a devida formação e a devida preparação. Mas progressivamente impõe-se a ideia, e esta ideia é central, impõe-se a ideia de que ninguém deve entrar no professorado sem ter uma formação prévia, sem ter sido devidamente preparado antes de entrar na profissão. E isto é o grande sucesso das escolas normais, escolas que são criadas, sobretudo, a partir da necessidade de um novo método, isto é, da imposição de novos métodos, da ideia que os professores passam a ter um método, e este método principal é a lição, é a capacidade de dar uma lição, a capacidade de ter os meios didáticos, os meios metodológicos, a forma de dar uma lição aos seus alunos, este método, que na altura se vai designar pelo método simultâneo, e que não existia antes, é o método em que se diz: eu posso dar uma aula ao mesmo tempo a muitos alunos, como eu estou de algum modo a fazer aqui nesta live, eu posso dirigir-me simultaneamente a muitos alunos. Portanto, esta ideia do método simultâneo, que é o método central que constrói as escolas normais e o ensino normal, é constituinte, é o que está na constituição da ideia do professorado como uma profissão. E, obviamente, não é nenhuma novidade, por trás disso está a ideia de um determinado modelo de escola, de um determinado modelo escolar, o modelo escolar que ainda hoje conhecemos, uma sala de aula, um quadro negro, um professor a dar aulas a uma turma de alunos. Este modelo escolar tão forte, criado há 150 anos,
é um modelo que se faz, sobretudo, que se produz, que se fabrica, que se constrói, sobretudo, no interior das escolas normais. É nas escolas normais, é no ensino normal, é no trabalho que se faz dentro das escolas normais que se constrói este modelo escolar. Este modelo escolar de que eu vos poderia falar e já vos falei a partir da imagem do quadro negro, este quadro negro que eu tenho aqui em minha casa, da escola da Porquinha Peppa, ou da Peppa Pig, da escola que ainda hoje prevalece nas nossas representações, prevalece no nosso imaginário como sendo a escola, como sendo não uma determinada maneira de fazer a escola, não, mas como sendo a escola. A escola é isto, é esta a representação da escola que nós temos ainda hoje, é deste modo que está organizada a escola, é deste modo que está organizado o trabalho do professor, é deste modo que está organizada a didática, é deste modo que está organizado o trabalho dos alunos, é deste modo que está organizado o espaço, que está organizado o tempo, que está organizada a pedagogia, é neste modelo escolar, cuja força representacional, cuja força simbólica, cuja força imaginária é tão forte que ela chega praticamente até aos nossos dias, pelo menos até aos dias da pandemia, pelo menos até aos dias da Covid-19. O que eu vos quero dizer, e que eu gostaria que retivessem, é a força das escolas normais e a força das escolas normais na produção da profissão de professor e na produção ou na fabricação de um modelo escolar que veio até aos dias de hoje. É isso que eu gostaria que vocês retivessem. Porque muitas vezes nós pensamos nas escolas normais no que elas foram nos últimos anos. E nos últimos anos elas foram outra coisa. Mas as escolas normais tiveram um papel essencial na construção dos sistemas escolares, na fabricação do modelo escolar e, sobretudo, acima de tudo, na produção da profissão de professor, na produção da profissão docente. E ao recordar os 200 anos da formação de professores, é evidente que o momento principal destes 200 anos foi este momento. Alguns por 1872, 1880, 1870, alguns nesse último quarto do século XIX, nesse último momento do século XIX, é aqui que se configuram os sistemas escolares tal como os conhecemos hoje em dia, é aqui que se configura o modelo escolar tal como o conhecemos hoje em dia, é aqui que se definem as bases centrais, as identidades, a estrutura identitária da profissão docente, tal como a conhecemos ainda nos dias de hoje. E depois, entre este período de 1872 e 1972, neste período de 100 anos, de um século, na verdade, não se passam grandes inovações na formação de professores. Os modelos de formação de professores estabilizam-se com uma certa continuidade ao longo destes 100 anos até à década de 70 do século XX. Claro, se olharmos para o ano de 1922, não é? Claro que neste ano de 1922 há muita coisa que está a passar na área da educação. Está a passar-se a educação nova, a escola nova, está a passar-se a emergência das ciências da educação, o grande momento, de algum modo, de dar uma certa
cientificidade ao debate pedagógico, estão a introduzir-se as disciplinas das ciências da educação na formação de professores, a história da educação, a psicologia da educação, a psicologia do desenvolvimento, a psicopedagogia, a sociologia da educação, a história dos sistemas educativos, a história da organização dos sistemas de ensino, mais tarde a didática geral, mais tarde ainda o currículo. Vão-se introduzindo as diversas áreas ou disciplinas da formação, das ciências da educação, das chamadas ciências da educação, mas verdadeiramente, do ponto de vista que aqui me interessa hoje, que é o ponto de vista das instituições, que ou quais instituições formam os professores. Do ponto de vista da dinâmica das instituições, as escolas normais aguentam bem. As escolas normais têm aqui um ciclo de vida de 100 anos, um ciclo de vida de um século, na qual elas aguentam bem. A estrutura institucional pensada aguenta-se bem, consolida-se e, num certo sentido, reproduz-se em todo o mundo. Porque as escolas normais não são uma invenção nem de França, nem de Portugal, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, elas estão em todo o mundo, da Ásia à América, da África ao norte da Europa. Não há nenhum país que ao longo deste século que eu estou aqui a falar não tenha como modelo de referência para a formação de professores as escolas normais, o ensino normal. As ciências da educação é um termo, como vocês sabem, que se vulgariza, que se difunde a partir do Instituto Jean-Jacques Rousseau de Genebra, na Suíça, onde se forma em 1912 o Instituto Jean-Jacques Rousseau, chamado Instituto de Ciências da Educação, e a partir de onde se faz a explosão da educação nova, a explosão das escolas novas e, num certo sentido, a divulgação em todo o mundo do ideário ou do credo pedagógico de que já nos falava John Dewey. A autonomia dos educandos, a escola ativa, os métodos ativos, a criatividade, a pedagogia da cooperação, mais tarde o Freinet e a ideia da comunicação como um elemento central da pedagogia, a ideia que mais tarde vai ser retomada e desenvolvida pelo Paulo Freire, de que ninguém forma ninguém, cada um forma-se a si próprio, através de um trabalho sobre si mesmo, com os outros, mas através de qualquer coisa que vem de dentro para fora, uma crítica à educação bancária, uma educação que vem de fora para dentro, a ideia da autonomia, da criatividade, a ideia de buscar o conhecimento de motu próprio, por si próprio, e não através de imposições externas. Enfim, todo esse ideário que, num certo sentido, vem até aos dias de hoje, que entra dentro das escolas normais, que entra dentro do ensino normal, que entra dentro dos programas das escolas normais, mas sem mudar a estrutura institucional das escolas normais. A instituição escola normal, ela mantém-se, ela prolonga-se e ela sobrevive praticamente durante um século, praticamente até 1972, e tomem aqui 72 de novo como uma data aproximada, até 1972, isto é, até ao momento em que na maioria dos países, e isto muda de um país para o outro, não é na mesma altura, não é no mesmo período, mas é mais ou menos por volta da década de 70 do século XX, quando a universidade assume a formação de professores. Quando a universidade diz não, ser professor é uma profissão tão importante, tão importante, tão importante como ser médico, tão importante como ser engenheiro, tão importante como ser advogado, tão importante como ser farmacêutico, tão importante como as outras profissões, que
também ela deve estar na universidade. Também ela deve ter uma base científica, uma base teórica, uma base de conhecimento, uma base de pesquisa, uma base de reflexão científica e teórica, na universidade. E já não nas escolas normais, na instituição universidade. E já não na instituição escolas normais que nós devemos localizar, que nós devemos enraizar a formação de professores. E assim foi. E assim foi em todo o mundo, em Portugal, no Brasil, em França, nos Estados Unidos, começaram-se a criar de maneiras diversas, ou faculdades de educação, ou departamentos de educação, ou institutos de educação, ou centros de formação de professores, ou centros integrados de formação de professores, com modelos que são muito diversos, que foram muito diversos e que continuam a ser muito diversos, foram-se criando diversas dinâmicas de formação de professores dentro dos espaços universitários. E esta realidade, a realidade do que alguns designam, a palavra é muito feia, a universitarização da formação de professores, isto é, a aquisição de um estatuto universitário por parte da formação de professores, tornou-se uma realidade forte, uma realidade marcante e uma realidade central para pensar a profissão docente e a formação de professores. A partir desta altura, ninguém vai para uma escola, ninguém é professor. Claro, com todas as exceções que existem, sabemos que estes movimentos demoram muitas décadas, sabemos que no Brasil continua a haver escolas normais, mas estou a falar do movimento central, estou a falar do movimento mais importante, estou a falar das correntes principais e não das questões residuais que restam, que ficam em todos os países. A partir daí, ser professor é passar por uma licenciatura dentro de uma universidade, seja uma licenciatura em pedagogia para os primeiros anos, seja uma licenciatura em alguma área para os anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, os anos finais, a segunda etapa, creio que se diz assim, da educação básica, no caso do Brasil. E esta é uma conquista central para pensar a formação de professores. E é uma conquista em relação à qual não podemos voltar atrás. No dia em que voltarmos atrás nesta conquista, e muitos estão a querer voltar atrás nesta conquista, estaremos a perder qualquer coisa de central na definição identitária, no que é a construção da própria profissão docente. Mas, muito rapidamente, e por isso eu pus aqui estas barras, muito rapidamente se percebeu que a universidade é uma estrutura muito corporativa, é uma estrutura com poderes muito fortes e com poderes muito fortes do plano vertical. E muito rapidamente se percebeu que a história é a história, a matemática é a matemática, a física é a física, a filosofia é a filosofia, as letras são as letras, a pedagogia é a pedagogia, e rapidamente nos confrontamos com uma verticalidade dos departamentos universitários e dos poderes universitários, muito fechados dentro das suas fronteiras disciplinares, das suas fronteiras departamentais e com uma enorme dificuldade em comunicar uns com os outros, com uma enorme dificuldade em criar
uma dinâmica de relação entre um departamento e outro. E aqui ficou a licenciatura em Matemática, e aqui ficou a licenciatura em Física, e aqui ficou a licenciatura em História, e aqui ficou a licenciatura em Pedagogia, muito internas aos poderes corporativos das universidades e com muito pouca capacidade de fazer algum trabalho transversal, algum trabalho entre as diversas licenciaturas ou entre os diversos departamentos. Claro que sabemos de todos os arranjos, não é? A licenciatura em Matemática está no Departamento de Matemática, mas temos as disciplinas que são dadas pela Faculdade de Educação e temos uma parte de prática. Claro que todos conhecemos os arranjos que foi havendo para dar, enfim, uma certa dinâmica entre departamentos e entre saberes que todos perceberam centrais para formar um professor. Mas tudo isso é pouco, tudo isso foi pouco e tudo isso foi criando um sentimento generalizado, não só na universidade, mas também nos professores, mas também nas políticas e, pior ainda, na sociedade, de que alguma coisa não funcionava, de que alguma coisa não estava a funcionar neste modelo universitário de formação de professores, que alguma coisa não estava a formar os professores que nós precisamos, de que há um sentimento de insatisfação, de mal-estar, o sentimento que as licenciaturas eram uma coisa menor dentro das universidades, que não eram a coisa mais importante dentro das universidades, que os alunos que iam para as licenciaturas muitas vezes iam não pela razão certa, de que queriam ser professores, mas pela razão errada, de que eram aquelas turmas que tinham aulas no horário noturno, ou eram aquelas turmas que tinham possibilidades de eles entrarem e que, portanto, foram fazendo percursos não tanto por opção primeira, não tanto por ser aquela a opção que as pessoas queriam, mas mais por falta de outras alternativas. E as universidades, sejamos honestos, raramente disseram, se é que alguma vez disseram, que as licenciaturas são uma das nossas grandes prioridades como universidades. Ouviram algum reitor dizer isto ao longo dos últimos 100 anos? Ouviram algum grande dirigente universitário dizer isto? Sim, talvez. Eu disse-o aí em julho. Talvez tenham ouvido o Anísio Teixeira dizer isto na Universidade do Distrito Federal, que durou poucos meses ou poucos anos, em 1935, aí no Rio de Janeiro. Mas, de um modo geral, ouviram algum outro reitor, ouviram algum outro grande responsável universitário abrir um ano académico, abrir um programa estratégico dizendo as licenciaturas são a nossa prioridade, porque a universidade tem que estar comprometida com a educação básica, porque não há universidade se não houver educação pública de qualidade para todos, porque na defesa e no combate pela educação pública, democrática, participativa, inclusiva, baseada na diversidade, na igualdade, na equidade, está o futuro dos nossos países e está também o futuro das nossas universidades. Ouviram alguma vez alguém dizer isto? Não. O que é que ouviram? Ouviram muitas vezes professores do Departamento de Matemática dizer para os melhores alunos da licenciatura em Matemática: porque é que estás na licenciatura? Tu que até podias ter uma boa carreira na matemática, foste fazer o quê para uma licenciatura? Ou as pessoas da licenciatura em História dizerem: mas o que é que tu estás a fazer na licenciatura em História? Para que é que isso serve? Para ser professor? Para ganhar tão mal? Para ter tantos problemas? Uma espécie de uma universidade que muitas vezes contribuiu
para o desprestígio, contribuiu para a desmotivação e até para não dizer para a desmoralização daqueles que queriam ser professores ou daqueles que tinham o projeto de vir a ser professores como projeto de vida. E isto foi criando uma situação de mal-estar. Foi criando uma situação de mal-estar dentro das universidades. Foi criando uma situação de mal-estar nas políticas educativas. Foi criando uma situação de mal-estar junto de muitos alunos que queriam ser professores. Foi criando uma situação de que as universidades têm cursos de formação de professores, mas não se interessam pela formação de professores. A formação de professores não é uma prioridade para eles. O que lhes interessa é as coisas dos conteúdos, é a matemática, é a história, é até a pedagogia ou as ciências da educação, mas não é verdadeiramente a ideia de como é que se forma um professor. Não é verdadeiramente a valorização da profissão docente. Não é verdadeiramente a criação das melhores condições para que as universidades possam estar nesse grande debate, nessa grande batalha, que é a batalha de uma educação pública, inclusiva, de qualidade para todos os alunos. E as universidades têm falhado nesse combate. Claro que há muitos que têm feito coisas maravilhosas. Não é FRJ, há pessoas extraordinárias. Claro que uma pessoa como o professor Roberto Lehrer, que foi reitor, teve essa batalha. Claro que a atual reitora tem essa batalha. Claro que pessoas como a Carmen, Gabriel e tantos outros têm. Não estou a falar de pessoas isoladas. Estou a falar da universidade como um todo, nunca assumiu essa prioridade. E não estou a falar da Universidade do Brasil, estou a falar da Universidade em Portugal, e na França, e em Inglaterra, e nos Estados Unidos. Estou a falar da universidade enquanto uma instituição que se interessa muito, e ainda bem, pela ciência. A ciência é um grande debate hoje em dia. Que se interessem muito pelo conhecimento, ainda bem. Que se interessem muito pela pesquisa. Pois claro, a universidade tem de ser o lugar dessa ciência aberta, dessa ciência cidadã, dessa ciência democrática, ainda bem. Mas que se interessa tão pouco pelo ensino, pelas licenciaturas, pela formação de professores, como se isso fosse uma causa menor, como se fosse uma causa que não tem o prestígio da ciência, que não tem o prestígio do conhecimento, que não tem o prestígio da tecnologia, que não tem o prestígio das grandes causas do século XXI. Desenganem-se. Sem educação pública de qualidade, nada do resto será conseguido. Porque é aqui que está a base. É aqui que está a base da ciência. É aqui que está a base do conhecimento. É aqui que está a base das universidades. É por aqui que tudo começa. E se não começarmos por aqui, nunca conseguiremos ter uma universidade à altura de cumprir esses outros desígnios. E então foi crescendo esta sensação. Na década de 80, na década de 90. E entramos no século XXI com quê? Entramos no século XXI com uma certa desvalorização da profissão. Os professores, para que tanta formação? Para que tanta formação universitária? Não será melhor, começou a dizer-se, voltar à ideia da prática? Não será melhor voltar lá a 1822? Não será melhor voltar aqui? Recrutar por aí umas pessoas, pô-los junto de um professor, dar-lhes uma formação prática, ali no chão da escola, para eles aprenderem o ofício de professor. Voltou a linguagem do ofício, para eles aprenderem o ofício do professor. Para que tanto curso? Para que tanta licenciatura? Para que tantas disciplinas? Para que tanta teoria? Isso para ser professor, para ensinar meninos. Não vale a pena. Não vale a pena tanta coisa. Não vale a pena tanto discurso.
não vale a pena tanto. E fomos assistindo à ideia de que basta a prática. Na melhor das hipóteses, a gente pode dar aqui os métodos, não é? Ou, como agora se diz, umas competências, uns métodos digitais, umas competências digitais. Formamos os professores numas tecnologias, damos-lhe assim uns instrumentos digitais, damos uma formação através de competências digitais para eles saberem trabalhar com estas plataformas e com estes instrumentos, e já chega, e já chega. Não compliquemos o trabalho dos professores, não compliquemos essa coisa tão simples que é ensinar meninos. O discurso, o regresso destes discursos é uma espécie de voltar no tempo, lá a 1822. É como se voltássemos 200 anos no tempo. É como se voltássemos 200 anos atrás. É como se tudo o que fizemos na construção deste campo da formação de professores tivesse sido inútil. E voltássemos de novo aos mesmos discursos de há 2 séculos, de há 200 anos. É para quem, como eu, para quem, como muitos de vocês, habitam este campo, uma espécie de uma enorme desilusão e uma enorme indignação. Uma desilusão, uma indignação, como se bastasse agora ir contratar, ir buscar alguém que tem um notório saber de alguma coisa e pô-lo a dar aulas. Como se bastasse pegar em alguém, pô-lo junto de um professor mais experiente e assim ele vai aprendendo o ofício, sem bases teóricas, sem bases conceptuais, sem uma formação, sem a devida formação. Estamos a assistir hoje, no debate em 2022, a uma espécie de um regresso a políticas de desvalorização dos professores, a ideias que são profundamente nocivas do ponto de vista dos professores e que estão a divulgar-se em todo o mundo, de uma maneira assustadora em todo o mundo, com muita gente, muitas fundações, muitos grupos, muitas empresas, a darem assim uns seminários intensivos de formação de professores e ao fim de um mês vão para dentro de uma sala de aula, acompanhar um professor mais experiente e assim vão aprendendo o ofício e por aí adiante. Os grandes programas norte-americanos do Teach for America, que agora tem também o Teach for Brasil e o Teach for Portugal e o Teach for França e o Teach for China, etc., estão-se a divulgarem nesta ideia. A gente faz uns seminários com os métodos, com as coisas digitais e a pessoa vai para dentro de uma sala de aula ser professor. Face a isto, meus amigos e minhas amigas, e é isto que eu tenho para vos dizer hoje, nesta aula de uma cátedra que a UFRJ decidiu levar para a frente, em conjunto e em colaboração com a institucionalização do complexo de formação de professores. O que eu tenho para vos dizer sobre isto é não, não e não. Não alinhem nestes discursos. Combatam estas políticas. Mobilizemos-nos em conjunto para combater estas tendências, estas políticas, esta maneira de pensar, ou melhor, de dispensar a formação de professores, de pôr de lado a formação de professores e de retroceder 200 anos no que foram grandes conquistas do professorado, grandes conquistas da profissão e grandes e importantes conquistas da formação de professores. E por isso o que eu tenho para vos dizer hoje é 3 vezes não. Não aceitemos o que se está a passar em muitas políticas, em muitos países. Não aceitemos a ideia de que alguém pode ser professor sem ter uma formação universitária séria. Não aceitemos o que está a passar em tantos lugares, em discursos que parecem futuristas, da educação 4.0, do professor 5.0, do método 6.0, da escola 7.0,
tudo isso são maneiras que parecem inovadoras de pensar a educação, mas que, na verdade, estão a destruir a ideia da educação pública, tal como ela foi pensada nos últimos 200 anos, e estão a pôr em causa o que é a qualidade pública da educação para a transformarem numa grande indústria global, numa grande indústria de mercantilização, num grande mercado global da educação, numa espécie de vale-tudo, não é? Sem regras, onde no final os interesses públicos, os interesses comuns, os interesses da democracia vão ser seriamente postos em causa. Mas, meus amigos e minhas amigas, não podemos desconhecer que isto está a acontecer. Não podemos desconhecer que estas políticas, que estas tendências profundamente prejudiciais estão a acontecer. E temos de as combater. E aqui vem verdadeiramente o ponto central do que eu tenho para vos dizer nesta fase final desta minha intervenção. Para isso é preciso o quê? É preciso denunciar isto. Denunciar estas tendências. Tendências de desvalorização da formação de professores. Tendências de desvalorização do professorado. Tendências de desvalorização da educação pública e da escola pública. Tendências de desvalorização da dimensão universitária da formação de professores. Temos de as combater. Mas só conseguiremos combatê-las se formos proativos, se apresentarmos alternativas, se não ficarmos apenas na denúncia e formos capazes, dizia o Paulo Freire, de anunciar, de construir novas realidades. Se não ficarmos no gesto de denunciar e formos capazes de enunciar, de construir novas ideias, novas propostas que, de algum modo, combatam estas ideologias. Sim, são ideologias. Combatam estas ideologias e consigam criar dinâmicas de formação de professores para os novos tempos, abertas, ousadas, corajosas, com um sentido de futuro que nunca ponham em causa a profissão docente, que valorizem esta profissão, que valorizem as suas dimensões e que valorizem a dimensão universitária. Ora, é isso. E é por isso que para mim é um grande prazer estar aqui convosco hoje. É isso que vocês estão a tentar fazer. É esse combate que a Carmen, é esse combate que os colegas do complexo da UFRJ, é esse combate que muitos colegas do Rio de Janeiro estão a fazer. É um combate por uma formação profissional universitária. Uma formação, eu vou insistir nestes dois termos, profissional universitária. Uma formação que se faz para uma profissão, afirmar a dimensão profissional dos professores. E por isso afirmar a dimensão da formação profissional. Mas não, falar de profissional não é falar de uma coisa técnica, não é falar de uma coisa aplicada, não é falar de uma coisa meramente instrumental. Não, é uma formação profissional universitária, porque tem que ser baseada num conhecimento teórico, num conhecimento universitário, num conhecimento científico, como a medicina. A formação médica é uma formação profissional universitária. A formação de um engenheiro é uma formação profissional universitária. A formação de um professor é uma formação profissional universitária. Esta afirmação é central. Esta afirmação é decisiva. E para fazer uma formação profissional universitária, não podemos continuar fechados nestas fronteiras verticais. Temos que encontrar maneiras de pôr em conjunto historiadores e biólogos e pedagogos a trabalharem com os professores
da educação básica na formação dos seus futuros colegas. Esta capacidade de construirmos esse espaço comum, esse terceiro espaço, essa casa comum da formação e da profissão, que é o complexo da UFRJ, o complexo de formação de professores do Rio de Janeiro. E este é o desafio que temos pela frente. Sermos capazes de denunciar o que está a passar e enunciando novas realidades, construindo, mobilizando-nos, porque senão não teremos legitimidade. Se ficarmos apenas no lugar da crítica, no lugar da denúncia, no lugar do isto está mal, ninguém nos levará a sério. Porque as pessoas vão dizer, então e tu, o que é que fazes? O que é que fazes tu que estás na licenciatura em Matemática? O que é que fazes tu que estás na licenciatura em História? O que é que fazes tu que estás na licenciatura em Pedagogia para ter uma formação de professores diferente? Uma formação de professores num tempo que é o tempo mais importante de transformação da escola. Nunca houve na história um tempo tão grande de transformação da escola como hoje. Nem tudo é positivo. Nem todas as transformações são boas. Há muita coisa má, há muita coisa boa. Mas uma coisa eu, historiador, tenho a certeza. Nunca, nos últimos 200 anos, houve um processo de transformação da escola tão forte como aquele que está a acontecer nos nossos dias. E nós não fazemos nada. E nós ficamos fechados nos nossos departamentos, nas nossas faculdades, nas nossas fronteiras institucionais. E não fazemos nada. E não saímos daí. E cada um de nós continua, como eu ouvi ainda ontem, um colega meu aqui em Portugal, dizendo, eu faço bem o meu trabalho. Ok, ainda bem que ele faz bem o seu trabalho. Mas fazer bem o seu trabalho já não chega. Fazer bem o seu trabalho dentro destas fronteiras não é suficiente. Precisamos de uma coisa mais ousada, mais corajosa, mais transformadora, mais capaz de enfrentar os grandes desafios da educação pública, da educação comum, da educação como um projeto público comum de todos nós, como um projeto de cidadania democrática, como um projeto de liberdade, como um projeto sem o qual não haverá sociedades democráticas no século XXI. Portanto, precisamos, num certo sentido, sair de nós, sair das nossas casinhas, sair das nossas fronteiras, sair das nossas disciplinas e colocar-nos a questão como é que cada um de nós pode contribuir para esta formação profissional universitária. E para isso precisamos ter um espaço de diálogo, precisamos ter um lugar, um espaço, uma institucionalidade, como dizia o professor Roberto Lehrer, antigo reitor da UFRJ, uma institucionalidade onde este debate tenha lugar, onde este diálogo seja possível. Porque nós, para colaborarmos uns com os outros, precisamos de um espaço. Não tem que ser um espaço físico, não tem que ser um edifício, mas tem que ser um espaço institucional. Porque nós, para nos encontrarmos, precisamos de um espaço. Eu não posso conversar com o outro se não tiver um espaço onde conversar, um lugar onde conversar, um lugar onde trabalhar em comum, um lugar onde trabalhar em conjunto. Esse lugar é o complexo da UFRJ de formação de professores, esse lugar é o complexo de formação de professores do Rio de Janeiro e por isso é tão importante perceber que 200 anos mais tarde é no Rio de Janeiro que se está a tentar uma iniciativa institucional que, no respeito pela história destes 200 anos, que no respeito pelos princípios e pelos valores de uma escola democrática, pública e inclusiva, que no respeito pelos princípios de valorização dos professores, esteja agora a atualizar o que pode ser uma nova instituição da formação de professores, com uma forte referência universitária, mas não apenas, com uma forte referência e agregação das escolas de educação básica, com uma forte referência e agregação das entidades responsáveis pela educação básica,
nos municípios e nos estados, com uma forte referência das associações de professores, com uma forte referência dessa dimensão da profissão, sem a qual não conseguiremos formar novos professores neste tempo tão profundamente transformador da escola e da educação. E para isso, e por aqui termino, precisamos que a universidade seja capaz de nos trazer o conhecimento da matemática, sim. De nos trazer o conhecimento da história, sim. De nos trazer o conhecimento da biologia, sim. De nos trazer o conhecimento da geografia, sim. De nos trazer os diversos conhecimentos universitários, sim. De nos trazer o conhecimento da pedagogia, talvez das ciências da educação, sim. De nos trazer todos estes conhecimentos que estão aqui nestas barras, mas de nos trazer também o que a universidade nunca foi capaz de valorizar, o conhecimento profissional docente. O conhecimento que está na profissão. O conhecimento que está em cada um dos professores. Sermos capazes de trabalhar também, eu não estou a dizer unicamente, trabalhar também este conhecimento profissional docente. E não pode haver conhecimento profissional docente se os próprios professores de educação básica que detêm este conhecimento não estiverem dentro desse espaço comum de formação de professores, desse espaço comum que é o complexo. E por isso é que a vossa iniciativa é tão importante para o Brasil, mas não só para o Brasil, para o mundo inteiro. E muita gente no mundo já está a olhar para o complexo da formação de professores do Rio de Janeiro. Já está a tentar ver o que se está aí a fazer para perceber se estamos na origem, se estamos a germinar uma nova realidade institucional que, de algum modo, continue a trajetória deste campo de formação de professores, uma trajetória tão rica como aconteceu nos últimos 200 anos. Este conhecimento profissional docente é o tema do último artigo que eu escrevi, do meu último texto, que eu acabei há 2 dias, é um texto que eu acabei há 2 dias de escrever, e é um texto que fica disponível para vocês. Está ainda numa fase provisória, não é um texto ainda publicado, é um texto que se chama Conhecimento Profissional Docente e Formação de Professores. É um texto que procura explicar as características deste conhecimento profissional docente e como ele é um pilar essencial da formação de professores e como só na capacidade de juntarmos estas duas realidades, a realidade universitária com a realidade das escolas, a realidade dos professores universitários com a realidade dos professores de educação básica, a realidade do conhecimento científico com a realidade do conhecimento profissional docente, só assim é que estaremos em condições de ter uma formação de professores capaz de projetar esta profissão, de a valorizar dentro e fora das universidades e, num certo sentido, de abrir um tempo novo na formação de professores. O que estamos aqui a fazer, sobretudo vocês, eu já começo a aproximar-me do lugar da reforma ou da aposentadoria, mas sobretudo aqueles a quem eu estou aqui a dirigir, é chamar-vos, fazermos um chamado, uma convocatória à vossa responsabilidade pública, à vossa responsabilidade social, à vossa responsabilidade cidadã, à vossa responsabilidade como formadores de professores, à vossa responsabilidade como professores, à vossa responsabilidade como pessoas que têm responsabilidade dentro das universidades, à vossa responsabilidade como pessoas que têm responsabilidade nas políticas educativas para uma mobilização conjunta, em comum, em torno de um novo modelo de formação de professores e de inventar novas institucionalidades para a formação de professores. É esse o debate que eu quero travar convosco, no qual quero estar convosco, como estou com o complexo desde o primeiro dia,
como estou com a professora Carmen desde o primeiro dia, como estive com o professor Roberto Lera, como estou com a atual reitora da UFRJ, como estou com todos os colegas, pesquisadores, pedagogos, cientistas, que a partir de diferentes pontos de vista querem dar o seu contributo, para este momento, que é, acreditem-me, um momento decisivo na história da escola pública e de uma escola pública com equidade e com inclusão. Podemos, nos próximos anos, perder a escola pública? Podemos. As tendências de privatização são fortíssimas. Podemos, nos próximos anos, perder grande parte daquilo que construímos como uma profissão de professor? Podemos. As tendências de desvalorização são fortíssimas. Tudo isso pode acontecer, mas nada disso acontecerá se nós formos capazes de nos mobilizarmos coletivamente, nos mobilizarmos politicamente. E a política aqui no sentido nobre do termo política. Politicamente, nos mobilizarmos como profissionais, como pedagogos, como formadores de professores, como cidadãos, numa luta que é uma luta decisiva. Não para as faculdades de educação, não apenas, não para as universidades apenas, não para os professores apenas, mas que é uma batalha decisiva para o futuro da nossa humanidade, para o futuro e a possibilidade de uma humanidade comum, de uma humanidade da diversidade, da inclusão, da democracia e da liberdade. De uma humanidade que seja capaz de estar em paz com a Terra, com todos os seres vivos deste planeta e em paz com os outros. De uma humanidade que precisa, hoje, mais do que nunca, das escolas públicas e de professores bem preparados, bem formados e capazes de nos projetarem neste século XXI, num futuro que tem de ser muito diferente do nosso presente, um futuro que tem de respeitar o passado, mas que tem de ser capaz de abrir novas dinâmicas e novas iniciativas. Sem ousadia, sem coragem, sem capacidade de iniciativa, não chegaremos a lado nenhum. O vosso gesto de criação do complexo foi um gesto ousado, foi um gesto corajoso. É nesse gesto que eu me revejo, é com esse gesto que eu estou aqui hoje convosco, que eu estarei sempre convosco, enquanto puder, enquanto tiver forças, enquanto tiver energias. Muito obrigado pela vossa atenção e, se for o caso disso, poderei ficar à vossa disposição para algumas perguntas e talvez em novembro vamos encontrar-nos de novo presencialmente aí no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Professor, a gente vai abrir para as perguntas da plateia. Professor, a professora Paula, daqui do Instituto de Química, vai fazer uma pergunta. Ok. Boa tarde, professor Antônio Nova. É um prazer poder recebê-lo aqui na UFRJ e poder te ouvir, coisas assim muito bonitas que o senhor falou para uma geração de jovens professores aí. Isso dá muita esperança para a gente também, né? E eu queria fazer uma pergunta, na verdade, até uma provocação, professor, em relação à valorização da formação de professores, né? A minha pergunta é se a valorização da formação de professores passa pela definição do que é ser professor. Ser professor é igual a ser um ensinante? É igual a ser? Um ensinante? Ok. Pois não é. Definitivamente não é. Agradeço muito a pergunta. Definitivamente não é. Nós precisamos de encontrar um novo tempo para o trabalho dos professores e em relação a ele nós não sabemos, há muita coisa que nós não sabemos, há muita coisa que nós não somos capazes de antecipar, há muita coisa que nós temos dificuldade em perceber como vai ser o futuro dos professores ou o futuro das escolas. Não sabemos. É preciso reconhecer com humildade isso. Eu participei no último relatório da Unesco sobre os futuros da educação. É um relatório de 200 páginas, onde nós estamos o tempo todo a dizer nós não sabemos como vai ser o futuro da educação. Não sabemos. Não vale a pena
sermos arrogantes, no sentido que vamos conseguir antecipar o futuro, que vamos conseguir prever o futuro, que vamos conseguir planejar o futuro. Não vamos, e temos de ter a humildade, de o reconhecer. Eu estou também envolvido, daqui a 10 dias, como talvez saiba, no dia 19 de setembro, vai haver a grande cúpula das Nações Unidas sobre transformando a educação em Nova Iorque. Vai ser o lugar onde se vão reunir educadores, políticos, governantes, todo o mundo. E quando a gente olha os documentos dessa grande cúpula, dessa grande cimeira, como nós dizemos aqui em Portugal, nós verificamos uma grande dificuldade em perceber como vai ser o futuro da educação e como vai ser o futuro dos professores. E, portanto, temos que travar este debate com humildade. Mas humildade não quer dizer que não tenhamos convicções. E há convicções que nós temos e que devemos afirmar. Primeira convicção, este modelo escolar da escola da porquinha Peppa acabou. Este modelo escolar em que o professor era sobretudo um ensinante e de algum modo o quadro negro está aqui a simbolizar um professor que está ao lado do quadro negro a dar uma lição, a ensinar qualquer coisa. Este modelo acabou. Ele já tinha acabado antes da pandemia, mas nós não nos tínhamos ainda apercebido. E, portanto, ser professor é trabalhar em novos ambientes educativos, em ambientes educativos mais abertos, mais diversos, mais plurais. Sabemos que ninguém pode ser professor sem colaborar com outros professores. Sabemos da importância da cooperação, sabemos da importância do trabalho em comum, sabemos da importância do trabalho em projetos, sabemos da importância de uma educação que se faz através da pesquisa, através de problemas que se resolvem. Sabemos de tudo isso e tudo isso põe em causa a ideia do professor que é um mero ensinante. E é esse debate que nós temos pela frente. E para esse debate nós precisamos de nos dotar das melhores condições. Precisamos de instituições onde este debate possa ser feito. Precisamos de lugares onde possamos refletir uns com os outros. Precisamos de espaços onde possamos trabalhar. Precisamos de espaços onde possamos trabalhar em comum. Ora, é esse esforço que nós estamos a fazer. Não sabemos ainda para onde vamos. Não sabemos ainda por onde vamos. Sabemos que vai haver muitos futuros diversos. Que a escola não vai ser essa escola normal, igual em todo o mundo, construída da mesma maneira em todo o mundo, homogénea, uniforme. Que a escola normal vai ser agora uma escola desnormalizada. Vai ser uma escola diversa de lugares para lugares, diversa de escola para escola, de cidade para cidade. Vai ter que ter uma diversidade. Mas para isso precisamos de professores que tenham essa força, que tenham essa capacidade e esse prestígio para enfrentarem os desafios da escola futura. Não, o professor não vai ser um ensinante daqui para a frente. O professor vai ser o quê? Como eu disse na última fala aí no Rio de Janeiro, o professor vai ser um professor na pluralidade dos seus trabalhos e vai ter de aprender a colaborar. A colaboração é uma palavra-chave para o futuro dos professores. Obrigado, professor. Gente, mais perguntas? Boa tarde, professor. É um prazer estar com o senhor aqui. Agradecer a sua presença. O senhor falou da formação profissional dos professores da escola básica, né? Mas a minha questão gira em torno da formação dos formadores, né? Hoje, pelo menos aqui no Brasil, nos cursos de licenciatura, os cursos de formação de professores de caráter universitário, uma boa parte dos professores não são professores de formação.
né? Então, a minha questão é nesse sentido, de que forma a gente, enquanto universidade, forma o profissional professor sem que sejamos profissionais professores. Obrigada. O debate que é trazido por esta pergunta é um tema sobre o qual eu me tenho debruçado nos últimos anos, mas sobre o qual não falei nesta minha intervenção hoje, que tem a ver com os temas da pedagogia universitária ou da pedagogia do ensino superior e, no fundo, da formação dos professores das universidades e do modo como isso se deve dar. É um debate muito complexo, é um debate muito extenso. Nós aqui na Universidade de Lisboa temos um mestrado justamente em Pedagogia do Ensino Superior, onde se faz a formação dos professores do ensino superior. É um tema que está a ser um tema-chave nas grandes universidades norte-americanas, nas grandes universidades do Reino Unido, também nas grandes universidades, por exemplo, espanholas. Em Espanha, muito recentemente, há coisa de 6 meses, passou a ser obrigatório para ser professor universitário ter alguma formação pedagógica. Ninguém pode ser professor universitário sem ter alguma formação pedagógica. É um tema que é um tema quente hoje, é um tema importante no debate universitário. Seria muito difícil para mim dizer mais do que isto, dizer que ele é muito importante, que ele é muito relevante, que há muitas universidades hoje a caminharem na valorização dessa dimensão dentro das suas universidades, a começar por aquela que é a universidade da referência para todos nós, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que tem belíssimos programas de formação dos seus professores, mas para elaborar mais sobre isso, eu precisaria de introduzir 30 ou 40 minutos, coisa que eu não tenho tempo para responder aqui. A única coisa que posso dizer nesta resposta é sim, esse é um tema muito importante, sim, esse é um tema hoje muito atual no debate universitário e estamos a caminhar em sentidos que são muito relevantes nessa área e estamos a fazê-lo a partir das principais ou das grandes universidades do mundo que tomaram consciência dessa relevância e dessa importância. Mais tarde, se for vosso desejo, eu estarei disponível para poder fazer alguma palestra ou alguma intervenção especificamente sobre esse tema, mas numa resposta curta não tenho condições para ir muito mais longe do que isto. Muito obrigado. Boa tarde, professor Antônio Nova. Boa tarde. Meu nome é Débora, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da FRJ. Eu gostaria de fazer uma pergunta, partindo do pressuposto, né, que Paulo Freire diz que nós somos seres inacabados, eu gostaria de trazer a pergunta sobre qual é o papel da formação continuada nesse processo de construção do conhecimento profissional docente. Obrigada, professor. Quando nós começamos a conversar sobre o complexo da formação de professores, dissemos sempre, está em todos os documentos do complexo, que o complexo tem de ser capaz de atender aos 3 momentos decisivos da carreira de um professor. A formação inicial, os anos de indução, isto é, os anos de transição entre a universidade e as escolas, como jovens principiantes ou jovens professores iniciantes, e estes anos são, eu continuo a dizer e repito e repetirei, são os anos mais importantes na formação de professores, para a formação de um professor, para a vida de um professor. Os anos mais decisivos são estes anos, quando se acabou a licenciatura e se está a começar a entrar dentro da carreira, dentro do exercício profissional, e finalmente o terceiro momento, que é o momento da formação continuada. E, portanto, a ideia de que há aqui um ciclo, que é o ciclo do desenvolvimento profissional docente, que este ciclo do desenvolvimento profissional docente tem a formação inicial, tem a indução e tem a formação continuada, e que uma estrutura como o complexo tem de atender a estas 3 realidades. Digamos, o complexo não se destina apenas, e já não seria pouco, não se destina apenas à formação inicial, destina-se a tentar
ter políticas, acompanhar políticas, influenciar políticas, participar no debate público sobre estas três dimensões. Porque, obviamente, que hoje, mais do que nunca, ser professor está em constante mudança. Em constante mudança. Quer dizer, nós não, nos últimos 2 ou 3 anos, cada um de nós mudou profundamente a sua maneira de ser professor, não é? Nós temos uma mudança profundíssima a cada ano, a cada semana, a cada mês. Então, temos de ter mecanismos de formação continuada que nos permitam ir fazendo essa atualização, esse processo de desenvolvimento, sempre a partir de uma reflexão sobre a profissão, a partir de uma reflexão com os outros e com os nossos colegas, e não apenas a partir de cursos ou de teorias ou de novos métodos ou de novas ferramentas digitais. Essa ideia de uma formação continuada, que é sobretudo uma atualização metodológica, que é sobretudo a aquisição de novas competências, é uma concepção limitada da formação continuada. A formação continuada é muito mais do que isso e tem por isso que estar intrinsecamente ligada ao exercício da profissão. E é nesta dinâmica do que nós chamamos formação-ação, ou do que alguns teóricos chamam formação-inovação, a ligação entre estes dois termos, formar e agir, formar e inovar, é nesta ligação que se podem encontrar novos modelos de formação continuada, muito diferentes daqueles que são dominantes no Brasil, ou daqueles que são dominantes em Portugal, ou daqueles que são hoje dominantes em França, não é? E, portanto, estamos a falar também aqui de uma mudança de fundo no que é a concepção da formação continuada de professores. Boa tarde, professor Nova. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou o Edson, sou do Complexo de Formação de Professores. Nós nos conhecemos aqui no Rio, junto com a professora Carmen. Eu queria perguntar, o senhor falou rapidamente, quer dizer, tocou nesse ponto mais rápido, sobre a questão do mercado na educação hoje. E aqui no Brasil isso é cada vez mais forte para a gente. Cada vez mais empresas, conglomerados, têm ditado para as redes públicas modos de educar na escola básica e, inclusive, na formação de professores. Então, hoje se tem sistemas prontos a partir de empresas privadas, especialistas, vendidos para a rede pública, para as redes públicas. Isso vai naturalizando determinados conceitos e práticas que tem muito mais a ver com o mercado do que com o público, do que com o comum, como o senhor falava agora há pouco. Inclusive aqui na nossa universidade, em outras universidades também. Então, esse é um tema que precisa ser discutido também para a gente e na formação dos futuros docentes, né? Então, conceitos como meritocracia vão sendo naturalizados sem discussão crítica. Então, se o senhor pudesse falar um pouco desse tema e de como que a gente trata isso na formação dos futuros professores, já que aqui tem uma série de futuros professores e professoras, acho que é um tema relevante para a educação, sobretudo no Brasil hoje, né? Obrigado. Muito obrigado por essa pergunta. Deixe-me ver como é que eu tento responder a isso, porque é uma pergunta muito difícil, não é? A primeira parte da minha resposta é a seguinte: não há nenhum país do mundo onde as tendências de privatização da educação ou de mercantilização da educação sejam tão fortes como no Brasil. Não há nenhum país do mundo. Não há na Europa, não há em África, não há na Ásia, não há na América do Norte, nenhum país onde essas tendências sejam tão fortes. E por isso, esse é um grave problema do Brasil. Não há nenhum país do mundo, onde 3/4 dos estudantes universitários estejam em instituições privadas, como é o caso do Brasil. 75%, mais ou menos, dos vossos estudantes universitários estudam em instituições privadas. Não há nenhum país do mundo que tenha uma percentagem desta ordem. Vocês podem consultar qualquer estatística
sejam estatísticas da Unesco, sejam estatísticas do Banco Mundial. Não há nenhum país no mundo onde isso aconteça. Não há nenhum país do mundo onde, como no Brasil, quase, não sei bem as percentagens, mas talvez 62% ou 63% dos professores sejam formados em instituições privadas e, em grande parte, estes 62% ou estes 63%, cerca de 90%, através de cursos à distância, não é? De muito duvidosa qualidade. Não há em nenhum outro país do mundo. E eu poderia continuar com estas estatísticas, que são estatísticas muito difíceis para um país, enfim, que é também o meu país e um país do qual eu me sinto parte. Não é? Vocês aqui em Portugal, a quase totalidade dos professores são formados em universidades públicas ou em instituições públicas. Não é? Pode haver um residual 3 ou 4% em instituições privadas, que aliás são de boa qualidade, mas não isso que acontece no Brasil. E nós poderíamos ficar, e voltamos ao tema da denúncia, poderíamos ficar na denúncia destas situações, na denúncia do mercado, na denúncia da privatização, na denúncia do papel, às vezes muito negativo, de certas empresas no Brasil, de certas fundações no Brasil, de certas plataformas digitais, e poderíamos ficar por aí, e certamente que ficaríamos bem. Teríamos motivo e assunto para conversa durante os próximos 2 ou 3 anos, teríamos motivo e assunto para conversa para muitas teses de doutorado, para muitos artigos, para muitos livros, para muitos colóquios, para muitas lives. E eu estou disposto a participar nesses livros, nesses colóquios, nessas lives, etc. Mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de fazer a pergunta: e como é que aqui se chegou? E porquê é que se chegou a isto no Brasil? Porquê é que se chegou a esta situação? Porquê é que não se chegou a esta situação em Portugal, ou na França, ou nos Estados Unidos, ou em países até onde há uma ideologia neoliberal muito forte, mas onde não tem estes índices de privatização, longe disso? Porquê é que não se chegou? E a minha resposta é: não se chegou em grande parte, não unicamente por isso, mas em grande parte porque o espaço da escola pública era um espaço que estava ocupado e bem ocupado. Como dizia, aliás, um sociólogo de quem eu não sou, enfim, um grande fã, o Pierre Bourdieu, ele dizia: na educação nunca há nenhum espaço livre. Não há espaços livres na educação. Os espaços estão sempre ocupados. Se não formos nós a ocupá-los, outros os ocuparão. Se a escola pública não ocupar certos espaços, as instituições privadas vão ocupá-los. Não há espaços livres. Na educação nunca há um território livre. Os territórios estão sempre ocupados. Ora, o meu argumento para chegar ao complexo, é que esse espaço da escola pública não foi devidamente ocupado no Brasil, não foi devidamente ocupado por educadores, não foi devidamente ocupado na sequência das frases, das afirmações tão fortes de um homem como o Anísio Teixeira, não foi devidamente ocupado. E eu sei o que estou a dizer, e sei que estou a dizer, a fazer uma crítica também. Não foi devidamente ocupado pelas universidades públicas. As universidades públicas não tiveram um compromisso suficientemente forte com a escola pública. Não tiveram um compromisso suficientemente forte com a formação de professores. E, no entanto, nas universidades públicas há gente de imensa qualidade. As universidades públicas brasileiras são das melhores universidades que existem no mundo. Têm padrões, que são padrões de qualidade do mundo. E são universidades críticas, são universidades com intelectuais engajados, são universidades com um pensamento crítico. Mas muitas vezes não traduziram esse pensamento crítico numa ação concreta em defesa da escola pública e em valorização da formação de professores.
E por isso houve muita gente que no Brasil, certamente muita gente na política, certamente muita gente com interesses privados, certamente muita gente com ideologias neoliberais, mas também muita gente como nós, muita gente do nosso lado, que ficaram muito no lugar da denúncia, mas que não fizeram tudo o que deviam ter feito para ocupar esse território da escola pública e ocupar esse território da educação pública e ocupar esse território da formação de professores. E é por isso que nas muitas conversas sobre o complexo e nas muitas conversas com a Carmen e nas muitas conversas com os colegas do Rio de Janeiro, eu tenho dito, o complexo é apenas um complexo. Mas se este complexo do Rio de Janeiro se conseguir estender a São Paulo, ou a Porto Alegre, ou a Minas Gerais, se conseguir estender às principais universidades públicas brasileiras, pode ser que isto se torne uma espécie de um padrão, que isso se torne uma espécie de uma referência que a pouco e pouco vai conseguindo combater essas tendências privadas, essas tendências de desvalorização da formação de professores. Eu julgo que nós só conseguimos fazer políticas de combate concretas se formos capazes de, dentro da nossa casa, dentro do nosso departamento, dentro da nossa universidade, dentro da nossa faculdade, dentro da nossa responsabilidade própria, formos coerentes em termos da maneira de pensar a formação de professores e a de projetá-la no espaço público e no espaço político. Esta é, na verdade, a pergunta que é feita, é, na certo sentido, o grande desafio do complexo. Saber se consegue transformar não apenas a formação de professores no Rio de Janeiro, mas se consegue transformar a formação de professores no Brasil. Se consegue ser um elemento motor dessa transformação e, ao fazê-lo, consegue criar dinâmicas de formação, padrões de formação, compromissos públicos com a educação e com os professores, que de algum modo permitam ocupar um espaço que estava desocupado e que foi ocupado por essas instituições privadas, foi ocupado por essas lógicas mercantilistas. Nunca há na educação um espaço desocupado. E se nós não os ocuparmos, outros o vão ocupar. E é isso, em grande parte, que tem vindo a acontecer no Brasil nas últimas décadas. É um fenómeno que está pior nos últimos anos, por razões que todos sabemos, mas não é um fenómeno dos últimos anos. É um fenómeno das últimas décadas do Brasil e de uma espécie de um descompromisso de muita gente e também de um descompromisso de muitos de nós. Ficamos fechados no nosso trabalho, ficamos fechados a fazer bem o nosso trabalho, mas que não ficamos suficientemente abertos a essa responsabilidade pública do nosso trabalho, e isso é muito claro na educação, é muito claro na pedagogia, é muito claro na maneira como nós pensamos o nosso trabalho. É essa ruptura, é essa mudança que se procura fazer também com o complexo da formação de professores do Rio de Janeiro. Professor Nova, nós vamos encerrar então agora. Não sei se Carmen quer falar alguma coisa. Eu fico, cada vez que eu ouço Nova, a responsabilidade aumenta aqui, Nova. Oi, tudo bem? Eu acho que, na verdade, o complexo tem tentado justamente, eu acho que a palavra é essa, e eu acho que isso é importante. Agora, são lutas contínuas e são lutas que não fazem muito... Não, são lutas espetaculares no sentido, né, de visibilidades. Então, é o dia a dia, essa luta no dia a dia, lá na escola, aqui na universidade. Mas eu acho que a gente está junto nessa pela aposta, né? Uma aposta epistemológica, uma aposta política, uma aposta de vida, de projeto, e eu acho que a gente está aqui conseguindo. Mas, enfim, cada vez que eu te ouço falar, eu fico ao mesmo tempo contente e morro de medo, a responsabilidade é enorme. Mas você estando junto, né, eu fico mais confiante. Obrigada, Nova, mais uma vez, pela sua contribuição, pela sua participação. Quero agradecer também a todos os colegas que estão aqui, né, de professores, os alunos que vieram. São alunos de pós-graduação, dos vários programas de pós-graduação aqui da universidade, que
que trabalhou com educação ou com ensino de. Então, na verdade, trabalham com formação de professores, pensam a formação de professores, pesquisam sobre formação de professores. E alguns, imagino, que são professores já da educação básica. Então, acho que foi ótimo, acho que você, mais uma vez, foi brilhante, né? Você consegue resumir aí e colocar, e a tua força, né? Você passa mais do que conhecimento, acho, Nova, você está passando uma força, né? Uma vontade de esperançar. Mais uma vez, então, muito obrigada. Muito obrigado. Um grande abraço, Carmen, um grande abraço a todos e a todas, não é? Estamos juntos em muitas lutas e há muita coisa que vai mudar no Brasil já nas próximas semanas. Obrigado, um grande abraço. Abraço, professor, muito obrigado.